A entidade reguladora para a comunicação social, ou como é mais comumente conhecida, a ERC, está basicamente a perseguir os operadores de televisão que exibiram o anúncio de Miguel Milhão, que é basicamente um vídeo que viralizou na altura, já passaram uns meses, não sei se já passou um ano, mas pelo menos uns meses valentes já passaram, em que basicamente há um posicionamento. O vídeo tem como título Obrigado Mãe, que no caso é Miguel Milhão com a sua posição forte, pró-vida, a dizer que o aborto não é propriamente uma coisa desejável moralmente, se é que, enfim, para colocar isto no mínimo, para não utilizar expressões mais fortes, e parece que a ERC ficou algo indignada com a exibição desse anúncio e neste momento está a agir contra os operadores de televisão que o exibiram. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos as razões pelas quais a ERC está a fazer isto e venho explicar-vos porque é que isto é tudo uma hipocrisia de todo o tamanho e porque é que ignoraram todo um conjunto de poucas vergonhas que se passaram inclusivamente nas televisões portuguesas, na pública em concreto, que é a RTP. Vamos ver a notícia e já faço então uns comentários. Ora, como eu dizia, anúncio anti-aborto. Miguel Milhão leva a ERC a agir contra os operadores de TV. Em maio do ano passado, por acaso já fez um ano, então 1 ano e 2 meses, Miguel Milhão comprou um espaço publicitário para divulgar um vídeo anti-aborto que resultou em milhares de queixas na ERC. O organismo decidiu abrir processos agora. Portanto, basicamente, os operadores de televisão que exibiram este anúncio que se preparem porque vão ser perseguidos pela entidade reguladora para a comunicação social, porque aparentemente há também uma agenda na ERC e ela tornou-se relativamente evidente. Eu não me recordo de a ERC ter aberto qualquer processo em relação à RTP, que passou aquele desenho animado miserável, em que eram basicamente 2-3 miúdos que estavam a jogar basquete, salvo erro, e em que a rapariga se vira para o rapaz e diz que hoje é rapariga, mas que amanhã pode ser rapaz, que se sente outra coisa e que inclusive é dito por quem está a relatar o desenho animado, aquela voz de fundo dos desenhos animados, acaba por se dizer que a Joaninha pode perfeitamente ter uma pilinha. Eu estou a citar, atenção, não sou eu que estou a dizer, esse desenho animado viralizou, está no X, se vocês puderem investigar no X, saibam que provavelmente está por lá, e é interessante pensar não só na quantidade de depravações que foram exibidas nesse desenho animado, como também levar em consideração o público-alvo de um desenho animado. Não é propriamente necessário ter um doutoramento em comunicação ou em marketing ou o que quer que seja para perceber que um desenho animado não é propriamente para adultos, não é? E, portanto, eu já seria contra que se exibissem essas poucas vergonhas para adultos. Muito mais ainda sou quando se trata de exibir este tipo de conteúdos para crianças. Mas aí a ERC decidiu não fazer nada. Portanto, eu não vi a RTP a ser, enfim, a pagar multas ou alguma coisa do género por ter feito esse tipo de exibição de conteúdos. Mas agora um anúncio contra o aborto é que não pode ser. Isso é que não. Vocês podem ter todas as opiniões que quiserem. Concordem é com as opiniões de um conjunto de inúteis que manda neste regime e que inclusive seleciona pessoas para determinados cargos em determinadas entidades. E temos aqui o que eu dizia. A ERC decidiu nesta segunda-feira abrir processos de contraordenação puníveis entre 20 a 150 mil euros aos operadores de televisão TVI CNN, Mídia Livre, CMTV e Now por emissão do anúncio anti-aborto. Em causa está a transmissão televisiva do conteúdo Obrigado Mãe, como publicidade comercial na TVI, CNN Portugal, CMTV e News Now, o que no entender do regulador representou uma violação da Lei da Televisão no seu artigo 27º sobre os limites à liberdade de programação e do Código de Publicidade. Vamos conhecer as razões, vamos ver uma parte do comunicado e saber exatamente o que a ERC alega para abrir estes processos e para eventualmente estes operadores de televisão estarem habilitados a pagar uma multa de no máximo 150 mil euros. Não é coisa pouca, apesar de tudo, vamos ver. O Conselho Regulador da ERC, lê-se no comunicado, decidiu também remeter o processo à Direção-Geral do Consumidor por ser esta a entidade competente para a instrução de processos de infração do Código da Publicidade. A exibição do conteúdo Obrigado Mãe em blocos publicitários nos 4 canais televisivos ocorreu entre 25 de maio e 2 de junho, dando origem a milhares de participações de cidadãos e associações. E depois tem aqui. Agora, vamos perceber exatamente quais é que são os motivos, porque os motivos vão tornar toda esta notícia ridícula muito mais ridícula do que já é. De acordo com a análise da ERC, o conteúdo, além de não ser facilmente identificável pelo telespectador como publicidade televisiva, enquadrava-se
na divulgação de ideias de cariz e intencionalidade política, pelo que a sua exibição enquanto publicidade comercial constitui uma violação do Código de Publicidade. Portanto, basicamente, têm aqui pelo seu conteúdo porque tem um cariz político ou ideológico e que não é facilmente identificável como um anúncio. Eu não sei sinceramente o que é que se passou na RTP que as pessoas acharam por bem, naquele desenho animado, começar a denunciar também. Mas aquilo, se não é ideologia, não sei o que será, honestamente, porque se há coisa que nós sabemos e que já deveria ter ficado para trás no debate científico, ficado para trás na medida em que já é tão óbvio que nem é preciso estarmos a debater esse tema, é que o homem e a mulher têm características que os identificam e que não dependem de sentimentos, nem de uma noite bem dormida, para serem uma realidade. Não importa aquilo com que vocês se sentem, a Joaninha não pode, citando novamente o desenho animado, não pode ter uma pilinha. E, portanto, isto é importante ficar claro. Até porque é bastante sugestiva, na medida em que se há debate em relação à ideologia de género associada à reprogramação, vamos colocar as coisas nestes termos, da cabeça das crianças, é precisamente esse. Esse é um debate ideológico fortíssimo e intenso que acontece na praça pública, na internet, etc. Mas a RTP tomou um lado nesse debate super intenso. E o debate super intenso, que tem dois lados, basicamente, pode ter mais, mas, enfim, essencialmente tem dois, que é o lado em que as crianças devem ter este tipo de educação e este tipo de reprogramação cerebral como acontece através dos desenhos animados. E a RTP decidiu estar do lado das pessoas que acreditam que as crianças têm que ouvir este tipo de poucas vergonhas, seja numa aula de cidadania, seja num desenho animado, porque não é exclusivo à aula de cidadania. Atenção, este tipo de coisas acontecem as mais variadas vezes e a RTP decidiu exibir este tipo de poucas vergonhas, como é óbvio, com um público-alvo de menores de idade, porque não são maiores de idade que vão ver desenhos animados. A ERC conclui também que, tratando-se de um conteúdo com intencionalidade promocional de cariz político e não informativa ou educativa, relativa à interrupção voluntária da gravidez, a sua difusão foi suscetível de induzir em erros públicos mais jovens quanto à legitimidade e às condições do acesso à IVG e de promover elementos de censura social relativamente a quem recorre à IVG. Mas é esse o debate também. E na medida em que se colocam anúncios com cariz progressista com bastante frequência e a ERC não parece muito preocupada, é evidente que é preciso colocar em causa a legitimidade do IVG, porque estamos a falar de uma vida humana. E, portanto, se não se pode colocar em causa a IVG, então o debate do aborto não existe neste país. Quer dizer, porque enfim, pode haver até uma terceira posição em que se enquadram em determinados casos. Tem o lado, vamos pôr isto por três lados, apesar de que isto é redutor, é simplista, mas enfim, tem o lado que não concorda nunca, se calhar tem ali um lado centrista em que concorda em algumas circunstâncias e depois tem o lado em que concordam em todas. Se nós não pudermos colocar em causa o aborto, então o debate sobre o aborto não existe em Portugal. Como é óbvio que tem que ser colocado em causa porque estamos a falar de uma vida humana. E eu vi um meme muito engraçado. E se calhar termino com isto, até porque o essencial já foi dito. Vi um meme muito engraçado no X, em que basicamente havia um rapaz que dizia que um homem vestido de mulher passa a ser uma mulher, mas uma criança dentro da barriga da mãe não é uma vida. Quer dizer, isto é agenda progressista, estão a tomar um lado. A ERC está a tomar um lado, a RTP tomou um lado no debate político, explicitamente ou implicitamente, não importa, o que é facto é que o fizeram, e de repente o Miguel Milhão com um anúncio, não pode agradecer à sua mãe, eu não sei com detalhe a história de Miguel Milhão, mas segundo tenho ideia, Miguel Milhão poderia ou iria ser abortado e não foi, e a mãe optou por não o fazer. Eu acho que foi isto. Eu sinceramente não tenho tanta noção da história, mas acho que era uma história algo intensa do ponto de vista emocional, e ainda bem que o Miguel Milhão está cá e de saúde, e que possam mais pessoas como o Miguel Milhão ou não ter a oportunidade de ter a sua vida, porque eu posso-vos garantir que, e é uma das premissas que torna este debate tendencioso, é que todas as pessoas que debatem sobre o aborto já cá estão. Essa é que é a questão. As pessoas que não estão cá e que não têm como se defender, que são as que precisam de maior proteção da nossa parte, são precisamente as que são alvo deste tipo de atrocidades, no mínimo, para dizer o mínimo. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fica daqui
todo o meu apoio para o Miguel Milhão e para as operadoras que, enfim, que mostraram este anúncio. ERC que ficou em silêncio com um desenho animado absolutamente depravado que passou na RTP, aí decidiram não fazer absolutamente nada. Era isto que eu tinha para partilhar, obrigado por estarem desse lado, peço-vos deixem o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o meu é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.